Olá, eu me chamo Andreana de Borba, do Conectativos, Núcleo de Oportunidades e Carreira da Faculdade Sensupec. Bem, o Conectativos ele tem como pilar de sustentação a empregabilidade, o reconhecimento de mercado e as parcerias institucionais, sendo uma ponte entre a comunidade, né, a instituição e a comunidade. E hoje no Conectativos Aproxima, nós estamos com a convidada Gabriele Santana, que é psicóloga e vai falar sobre a temática, descobrindo possíveis caminhos profissionais, como se destacar no mercado de trabalho para além do currículo. Então, oi pessoal, boa noite. Eu me chamo Gabriele, como a Andrea falou, eu sou psicóloga clínica e eu atuo através da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E antes de estar atuando, né, como psicóloga clínica, eu vim aí de 7 anos de experiência aí nas organizações. E quando a Adriana me convidou para falar aqui com vocês, eu pensei aí no tema, então, de falar um pouquinho de como que a gente pode se destacar nesse mercado, então, para além do nosso currículo, né? Porque quando a gente pensa em primeiro emprego, a primeira coisa que a gente pensa é construir um currículo. E para alguns pode ser difícil, para alguns pode ser fácil ali no processo, né? Mas o que que a gente faz depois que a gente é aprovado na vaga? O que que a gente pode fazer a partir disso? Então, um dos primeiros pontos que eu queria trazer é justamente isso, né? Como que a gente pode construir aí uma carreira, uma base sólida aí para que a gente possa começar a se destacar no nosso processo aí, no nosso trabalho, né? E uma das coisas que é bacana a gente conversar é que quando a gente não tem muitas experiências, a gente não sabe como se mostrar ali no processo, né? E uma das coisas que a gente pode pensar, então, aí é elencar os nossos pontos fortes, as nossas habilidades e ver como que a gente pode aplicar isso no nosso ambiente de trabalho. Então, por exemplo, né? Eu tenho uma comunicação muito boa, eu sei me comunicar, eu sei me portar em um ambiente, como é que eu posso levar isso, de repente, para uma empresa, né? Por exemplo, alguma vaga de vendedor ou de pré-vendas, enfim, às vezes não tem não pede experiência, né? Então, essa comunicação pode se aplicar nesse ambiente de trabalho, por exemplo, né? E construindo networks, né? E a gente pode trocar, se eu trabalho ali na área de RH, por exemplo, eu posso ir lá trocar com outros setores para poder entender como funciona, né? E aí a gente vai construindo coisas que, das minhas habilidades, dos meus pontos fortes, como é que isso pode ir se encaixando aí nesse ambiente. Tem alguma pergunta? Bom, eu fiquei aqui pensando, então, como que a gente pode estar construindo essa marca pessoal, assim, que seja interessante e atraente para os empregadores, assim, se posicionando talvez em redes, em currículos, como é que a gente pode ter esse norte, sabe, Gabi? Eu acho que uma das coisas que está bem alta hoje é as redes sociais, né? E uma das coisas que a gente pode elencar, tem o Instagram para alguns casos, mas também tem o próprio LinkedIn, né? Que é uma ferramenta aí muito poderosa que a gente pode ir conhecendo e conectando com outros profissionais de outras áreas. Tem profissionais que são bastante ativos e ali compartilham bastante experiências, né? E quando a gente começa a se conectar, a olhar um pouquinho para isso, né? A gente pode usar essa rede social mais profissional, que é o próprio LinkedIn, né? Para além de estar ali no meio e montando o nosso próprio currículo ali, a gente pode gerar essas conexões, esses networkings, né? E refletir, né, junto com as pessoas, nas publicações, a gente pode, né, nessas próprias conversas com outras pessoas de outros setores, e dentro disso a gente pode ir enxergando outras oportunidades, né, porque não necessariamente que você entrou por uma determinada oportunidade dentro da empresa que você precisa ficar ali focado dentro de uma caixinha naquilo para o resto da tua vida, ou por um tempo aí de um ano. Não, você pode ir transitando entre essas áreas, né, e conhecendo. E quando a gente usa o networking a nosso favor, né, porque é onde a gente vai conhecendo, a gente vai tendo aí alguns insights, a gente vai produzindo. Nesse momento é muito importante que a gente escute muito bem, né? Tenha uma escuta ativa, uma comunicação mais assertiva, que a gente pode ter, eu costumo dizer, aquela essência de criança, né? Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo, né? Porque isso vai gerando conexão, porque muita gente às vezes se paralisa porque não tem experiência, mas não é necessariamente a experiência
que vai gerando essas conexões. É justamente essa pergunta instigativa aí, né? Mas por que que isso Uhum. acontece? Da onde vem isso? Quando começou? O que que eu posso fazer, né, para ajudar? O que que eu posso fazer ali para ter um elemento plus, né? Eu vou entregar uma determinada atividade, mas será que eu posso ir para além disso, né? E quando eu digo para além, não é para se sobrecarregar, mas é de repente para mostrar essas habilidades, os pontos fortes, para trazer essas conexões aí com outras pessoas, né? O nosso trabalho ele nunca para na nossa atividade, né? Sempre tem alguém que dá continuidade. Então, isso é importante, né? Entender para onde que vai essa atividade, por que que você faz aquilo, por que que fulano está fazendo aquilo, depois que fulano assume a tua atividade, o que que ele faz, para quem que ele entrega. Então, entender todo o processo produtivo daquela determinada atividade também vai te ajudando a criar essas conexões, né? E construir uma base sólida aí dentro de uma empresa ou dentro da tua própria carreira, né? E uma outra Uhum. coisa que é interessante a gente falar e que quando a gente entra numa empresa, a gente não é só a fulana daquela empresa. A gente também é fulana empresária, né? Porque a gente pode gerir a nossa própria carreira, né? Entender para que caminhos a gente vai ir. E tá tudo bem a gente, no meio do processo, identificar que a gente não tá gostando daquilo e a gente quer ir para outro lugar. Né? E quando a gente pensa nisso, é a gente refletir, tipo, que oportunidades que eu posso criar a partir disso, né? Então, que coisas que eu posso fazer para chegar lá, que a gente chama isso no ambiente corporativo de PDI, né? E é muito importante a gente Uhum. sempre estar revisando, né? Isso. Que legal tu falar sobre isso, assim, porque isso me vem, assim, a questão do protagonismo, assim, na vida, porque a gente, quando entra numa empresa, né, a gente está muito acostumado a seguir esses roteiros, né, que nos são estabelecidos, e poucas pessoas acabam se destacando nesse processo, assim, né? Às vezes por diversas outras questões externas e até internas do próprio sujeito, assim, mas o quanto é necessário esse exercício de si, assim, porque quando tu faz uma atividade, se colocar ali, né, e não só cumprir uma tabela, né, isso é um diferencial, né, esse profissional que ele quer ser algo ali dentro, assim, no sentido, né, estou vivendo, não apenas só existindo, né, e o trabalho, ela é peça fundamental da vida, assim, a gente passa mais tempo trabalhando do que, às vezes, na nossa casa, com a nossa família, né, então, como fazer desse trabalho, assim, ter um sentido, né? Eu achei Isso. muito interessante isso que tu falou. Né? E eu já vou compartilhar um pouquinho da minha própria experiência, né, dos meus primeiros empregos, assim, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu fui trabalhar num Uhum, ambiente operacional, né, e foi muito interessante essa experiência, e eu acho que agregou muito, assim, tanto para mim quanto sentido, porque no começo eu não gostava de estar ali, mas eu fui agregando conhecimento, eu fui agregando valor para aquela experiência, né? O que que me fez estar uhum, ali? Né? O que que me fez procurar? Eu lembro que quando eu comecei a procurar, os meus pais nem sabiam que eu estava procurando emprego, assim. Eu comecei a me cadastrar e comecei a mandar meu currículo por conta de uma uhum, experiência de uma prima minha que começou a trabalhar. E aí eu falei, nossa, legal, né? Trabalhar, ter o próprio dinheiro. E eu comecei a fazer isso, né? E nos uhum, dias que eu não queria estar ali, eu ficava pensando, tá, mas o que que me motivou a estar aqui? Por que que eu resgatar essa essência foi muito importante para mim, né? E não era só sobre o dinheiro, só sobre o salário, mas também de ter essa experiência. Isso agregou muito, né? E quando no começo da minha experiência eu sempre fazia uma determinada atividade, e eu comecei a ter aquela pulguinha de curiosidade, tipo, e o que que eu posso fazer para além disso, né? Porque eu tô gostando dessa atividade, mas eu quero mais, eu quero conhecer outras uhum, experiências, assim, né? E até que chegou um novo gestor lá, ele me chamou para conversar, e a gente foi se conhecendo, eu contando um pouquinho da minha experiência, né, do que me levou até ali. E ele falou assim: Nossa, que bacana isso, né? Tu tá fazendo o curso que eu queria fazer, então eu vou te mostrar todo o processo. E foi onde ele começou a me mostrar todo o processo produtivo da empresa. E foi muito interessante, assim, porque foi uma experiência que, apesar de que hoje eu não trabalho com isso, mas foi uma experiência que começou a me gerar desejos, né? Então, lá naquela época, eu tinha o desejo de ir para a área de engenharia de produção. Nada a ver comigo hoje, mas foi a experiência que eu tinha, foi a primeira experiência, eu gostei daquilo, porque eu fui agregando valor. E aí, depois, quando eu saí dessa empresa, eu fui para uma outra empresa também como menor aprendiz. Eu lembro que na minha entrevista, né, a gestora tinha perguntado para mim, tá, mas será que não seria interessante tu ir para uma outra área, então, que envolva a engenharia de produção? Eu falei que não, que eu queria conhecer, ter essa outra experiência para entender o outro lado da moeda, digamos assim, né? uhum. Eu conheci o processo produtivo e tal, isso foi muito legal e, nossa, assim, foi uma experiência muito rica, mas eu queria conhecer a parte administrativa também, porque eu só ia poder decidir quando eu tivesse essa outra experiência, e foi muito importante porque foi onde eu conheci a área da psicologia, que é onde eu tô até hoje, assim.
mas essa experiência operacional, tudo que eu aprendi sobre o processo, me fez entender, por exemplo, como as pessoas gerem os processos, né? E essa visão de determinar processo me ajudou muito na minha carreira, até na área administrativa. Então, eu fui agregando valor. Então, não é o que eu carrego hoje, né? Não é o que eu segui de carreira hoje, mas foram coisas que eu aprendi lá na época, que era o curso de costura, por exemplo. Hoje eu sei costurar, muita gente da minha idade não Uhum, sabe, né? É uma uhum, coisa que eu vou usar para minha carreira? Não, mas é uma coisa que me agregou para minha vida pessoal. Então, uhum, quando a gente vai fazendo as coisas que a gente percebe esse desânimo, a gente pode ir por esse outro lado, tá? Mas o que que me motivou a estar aqui, né? E agregar valor nessas experiências, assim, né? Eu não preciso determinar isso, não precisava determinar o meu caminho, que seria a engenharia de produção, né? Mas gerar valor, né? Eu gostar daquela atividade e estar ali vendo um sentido. Então, isso é muito interessante, assim, né? uhum. E entender isso como um processo, né? Um processo de algo maior, porque a nossa vida não vai se resumir nessa função, nessa atividade, né? Por muitas vezes, assim, trazendo até para o meu processo pessoal, no meu período formativo, eu pensava, tá, mas por que eu estou trabalhando isso, com isso agora, né? Se isso me satisfaz ou não me satisfaz, mas entendendo que não, eu preciso passar por isso aqui, porque é com isso que eu vou me desenvolver, vou aprender, vou criar conexões, né? E também vou ter como pagar, né, esse curso, essa atividade, para que lá na frente eu consiga concluir o curso e trabalhar com o que de fato me faz os olhos brilhar, assim, né? Então é muito interessante isso que tu falou, porque isso está agregando valor. E quando tu fala sobre network, quando a gente para pensar assim nas relações que a gente constrói ao longo da vida, assim, pensando em relações de trabalho, né? Hoje as pessoas, por exemplo, que me indicam ou que me abrem portas são pessoas que estavam lá no começo, né? Pessoas que conheceram, né, a Andreana, que estava ali numa atividade administrativa, ou como estagiário, como menor aprendiz, então é muito interessante isso, assim. Como tudo isso, assim, tem um sentido muito maior, né? E às vezes a gente está nessas relações, né? E no nosso dia a dia, às vezes a gente não se dá conta disso, né? De que, nossa, e não olhar, não é para olhar as pessoas como um futuro de oportunidade, né? Não é isso que eu quero Sim, dizer, uhum. mas Não que a é gente tipo uma coisa, tipo assim, por exemplo, eu vou um fazer olhar de interesse, assim, né? Mas uma aposta, né? Uma aposta. isso, exatamente. E olhar sempre com essa curiosidade, o que que eu posso fazer para além disso, né? Porque nas experiências com RH eu tive contato com muitas pessoas, né? E quando a gente tem esses contatos, às vezes a gente tá ali, né, os nervos à flor da pele, mas a gente tem que ter essa comunicação mais assertiva, assim, e se preparar para isso, né? E exatamente, eu compartilho da mesma sensação, assim, quando eu estava vivendo, muitas pessoas acompanharam esse processo de desenvolvimento, né? E que hoje também me indicam e apostam no meu trabalho, né? Então, o network ele é muito importante para isso, assim. E o quanto de ideias a gente pode trocar, né? Porque eu não sei como que tu vê isso, André, mas trazendo para nossa carreira de psicólogo, a gente também precisa compartilhar com os outros de outras experiências, por exemplo, pessoas que têm empresas, a gente também tira essas dúvidas, porque a gente vai construindo, né? E quando a gente assume esse papel também de psicólogo, a gente também é empreendedor. E às vezes a gente não encontrou respostas para isso na faculdade, né? Então, essas Uhum, pessoas, esse networking pode nos ajudar de certa forma a ter um uhum, insight ali que, de repente, da área dele pode ser agregado no nosso, né? Ou algumas atividades. E apesar disso, a gente também trabalha com pessoas que pessoas também têm trabalho. Então, isso tudo é muito interessante porque vai se vinculando, né? E não sei se tem uma pergunta, eu vi tua mão levantada ali. eu fiquei pensando aqui nas coisas que tu tá falando, assim, porque vem vários insights possíveis, assim, né? Mas um dos que me veio, assim, é porque a gente foca muito no período de tipo assim, vou me formar e depois de me formar vou agir. Então, como agir no período de formação, assim, tanto na questão do network e quais as práticas, assim, que tu recomendaria, então, para gerenciar a presença desse sujeito nessa construção de imagem, né, de marketing pessoal, de rede social, né? Como tá dando um plus nessas conexões e não deixar isso, por exemplo, eu vou investir no meu LinkedIn quando eu me formar. Uhum. Porque daí faz sentido, né? Eu vou me formar, eu quero um novo emprego, né? Quero trabalhar na minha área. Só que assim, as coisas não são da noite para o dia. A gente está falando justamente sobre um processo, né? Então, isso também se constrói ou na graduação, ou digamos, eu tenho uma profissão, quero mudar de profissão, né? Então, vou investir às vezes numa pós-graduação, vai mudar completamente meu segmento de mercado.
Então, quais são essas práticas que tu recomendaria? Eu acho que as trocas elas são muito importantes, né? Porque, compartilhando de novo um pouquinho do meu processo, quando eu iniciei a faculdade de psicologia, eu queria ir já para uma área mais organizacional. E durante o percurso, com as trocas que eu tive, tanto com pessoas da área da organizacional, entendendo como é que elas se desenvolveram, né? Entendendo como é que foi o processo para elas, isso agregou muito valor na minha experiência, né? E aí depois eu fui entender então como é que eram os profissionais que atuavam na clínica. E de novo, essas trocas elas são muito importantes, né? Porque aí a gente vai entendendo o processo, a gente se identifica com uma coisinha ali, com uma coisinha lá, e aí a gente vai juntando essas pecinhas, né? E quando a gente vai construindo, eu acho que a gente precisa olhar o ambiente que a gente está como uma oportunidade, porque talvez aquela atividade hoje não faça sentido para ti, né? Mas como tu mesmo comentou na tua experiência, talvez é o que vai pagar ali a tua faculdade, né? O que tu vai pagar os teus estudos. E essas trocas, né, de estar presente nos ambientes, e quando eu falo presente, é de estar presente ali na escuta ativa, né, e também nessa comunicação com o outro, né, para que a gente possa ir construindo essas relações, mas também construindo a nossa identidade, né, nossa barreira, porque quem não é aquela frase, né, quem não é visto não é lembrado. Então a gente também precisa se posicionar. Né? Eu sei que muitas vezes nos primeiros empregos a gente tem um pouquinho uma questão de timidez, né? Tem pessoas que são mais introvertidas, mas quem me vê hoje não diz que eu era uma pessoa extremamente tímida e introvertida, né? Porque hoje eu tô aqui falando para um monte de gente, mas antigamente eu nem imaginava nisso, né? E é um processo, né? Eu precisei começar a me expor de forma gradual. Então, eu lembro de várias experiências que eu precisava falar ali com líderes e, meu Deus, eu tremia na base. Mas se não fossem essas experiências, né? Se não fosse essa questão, hoje talvez eu não conseguiria me expor com tanta facilidade, né? Então, a gente precisa também se expor, a gente precisa arriscar os nossos medos, essa incerteza também que a gente vivencia. Será que eu troco de emprego? Será que eu vou? A gente só vai saber se a gente arrisca, né? Eu costumo dizer que quando a gente não toma uma decisão, também a gente está tomando uma decisão. Então, às vezes, a gente precisa dessa incerteza para a gente realmente, não, aqui realmente não é o caminho, ou aqui é o caminho, né? Ou dentro desse caminho não é o meu caminho, mas eu descobri qual que é o caminho que eu vou seguir. Então, essas trocas, elas são muito importantes, né? E eu acho que essa é uma das principais coisas que a gente precisa aproveitar nas oportunidades que a gente tem, assim, ter sempre essa visão da troca e também desse o porquê, né? Por que disso? Por que que isso está acontecendo? Para onde eu vou? O que que eu quero, né? E não necessariamente o que eu quero precisa definir o meu caminho, mas o que que tu quer hoje? Porque a gente precisa entender o que a gente quer hoje para trilhar isso, né? E ao longo do processo, se isso for mudando, a gente vai adaptando o plano, né? E é entender que esse processo ele não precisa ser algo rígido, né? Ele pode ser maleável. Acho que isso é muito importante. Sim. Obrigada, Gabi. Eu acho que a gente, quando se sente perdido, assim, no trabalho, né, ou no curso, né, independente da atividade que a gente está realizando, um momento importante para a gente se observar, né, de entender, assim, o que está acontecendo aqui internamente, na minha cabeça, no meu corpo, porque às vezes o nosso corpo também sinaliza, né, quando a gente está num trabalho, às vezes a gente começa a se sentir mais ansioso, acaba suando, começa a perna a bater, a mão tremer, então quais são os indicativos disso também, né? Será que não preciso, talvez, me sentir um pouco perdido também para começar a me localizar melhor, né? Para se afastar desse ambiente, querer entender melhor assim para onde eu vou, o que que eu quero construir, para onde eu quero seguir, assim. Então é muito importante isso, assim, e para isso a pessoa tem que ir se percebendo no processo, né? E com isso também vai, né, fazendo as conexões, para o que faz sentido, porque até os nossos colegas, nossos parceiros de trabalho, também são algumas pessoas que podem ser uma rede de apoio para poder estar dando essa orientação, assim, né? Até anteriormente a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre o como é importante a gente ter pessoas assim que nos deem esse suporte, digamos, na nossa área, uma supervisão, né? Mas em outras áreas, por exemplo, vou conversar com quem já está lá na frente, com quem já passou por dificuldades, porque talvez eu não precise repetir, né? Esses erros ou essas dificuldades. Eu consigo ter isso como algo orientativo, assim, na carreira, na profissão, né? Bem interessante. Falou um ponto que é muito importante, essa questão da rede de apoio, né? E dessas incertezas que a gente tem durante o processo. Eu tive muita incerteza durante o meu processo acadêmico
E eu acho que isso é legal falar, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é tudo um conto de fadas. Eu vou entrar no meu sonho e eu vou ficar com esse sonho pro resto da minha vida ali. E não é, às vezes tu vai entrar na faculdade e durante o processo tu vai falar, será que é isso mesmo? Eu tive várias vezes essa pergunta, assim, será que eu não desisto? Principalmente na época da pandemia, que eu imagino que foi um momento difícil aí para muitas pessoas, né? Mas, e que bom que veio essas dúvidas, porque aí eu pude reafirmar o que eu realmente queria, né? E Uhum. entender o que estava acontecendo, o que estava por trás disso, né? E entender que o meu processo, o meu desânimo era porque talvez eu estava ali numa área que não estava tanto fazendo tanto sentido para mim. E aí, quando vem essa troca de carreira, começa a fazer muito sentido. Então, isso é importante, essas dúvidas são importantes e que a gente possa refletir. E é muito importante quando a gente tem alguém que pode nos guiar ali essas trocas, né? Hoje, com a internet, tem muitos mentores aí de várias carreiras, e isso é importante, porque, e quando eu digo mentores, a gente também tem que desconfiar dos nossos mentores, né? Porque a gente tem que sempre estar se questionando, será que ele também está indo para o caminho certo? Porque talvez ele também não Uhum. esteja enxergando, né? Então, a gente usa esses mentores como inspiração, mas também essa inspiração, ela deve ser questionada, porque a gente não pode tomar tudo como verdade, né? Porque talvez o que Uhum. seja verdade para ele não seja verdade para você. Então, acho que é importante sempre ter esse questionamento e sempre ter esse olhar daquela criança que fica perguntando por quê, o porquê disso, né? Eu gosto muito dessa metáfora, porque a gente acaba perdendo isso no meio do caminho da nossa vida e acaba aceitando muitas coisas como verdade. E nem sempre elas vão ser verdades, né? Como eu disse anteriormente, o que é verdade para o outro pode não ser a sua Uhum. verdade e se encontrar nesse processo, né? Cada um tem um processo individualizado, a gente precisa entender, né, aquela famosa frase, cada caso é um caso, e é exatamente isso, né? Porque a gente precisa Uhum. entender a individualidade de cada um. O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para Adriana, e tá tudo bem, esse é o processo, né? E aí a gente precisa só encontrar um sentido na nossa vida, né? Uhum. E quando tu falou ali sobre o teu desenvolvimento, né? Quem diria, né, que uma moça tímida que também passou por várias questões estaria aqui conversando com a gente hoje, né? Que é um grande prazer. Eu fico pensando que é algo que a gente já vem discutindo muito, né? Sobre a questão das habilidades técnicas, né? E as habilidades emocionais, comportamentais, relacionais, né? Porque hoje, pelo que a gente tem observado em questão de indicadores de mercado, as habilidades relacionais, pessoais, elas são mais valorizadas no mercado de trabalho, porque a habilidade técnica, né, você consegue desenvolver, você dá um treinamento, a pessoa faz um curso e ela vai executar a atividade, né? Agora, a gente conseguir um sujeito, né, que consiga se comportar, se portar, se colocar, escutar de forma ativa, como tu mencionou, né? É, Uhum. é um diferencial, né? Então, um profissional curioso, que queira entender o processo, entender que esse produto não está só na minha mão, ele tem, né, toda uma rede de conexão de mercado, de cliente, vai para lá, vai para cá. Como é que funciona isso de uma forma integrada? Isso está em volta de habilidade relacional, né? De como é que o sujeito se relaciona com esse produto que ele está entregando para o mundo. Seja isso a partir, digamos, de uma docência, né? Ou de uma linha de produção, por exemplo, num curso de gestão de qualidade, assim, né? Enfim, diversas possibilidades. Eu acho que a gente precisa sempre ter essa visão empresarial, né? Como eu falei, assim, o negócio ele pode ter um dono, mas a gente também precisa se portar como dono da nossa carreira e também como Uhum. dono daquele negócio, porque aquela nossa atividade, de certa forma, é nossa, né? Então a gente precisa entender esse processo. Então, Gabi, o que a gente estava falando, né, sobre a questão assim de gerir a própria carreira, porque, por exemplo, hoje, né, eu como colaboradora de uma instituição, de uma empresa, eu tenho um produto a ser entregue, né? Mas a questão de como é que eu faço essa gestão da minha questão profissional, assim, da minha trajetória profissional, porque apesar de eu ter um chefe, né, às vezes você está numa condição ali hierárquica nesse sentido, mas é você que é o produtor ali da sua atividade, né? Então, como é que a gente pode assim estar dialogando dessa forma para fazer nosso público entender que, independente da atividade que a gente está exercendo hoje no mercado, né, isso pode ser transitório, não pode ser, pode ou não ser permanente, e como trazer sentido para isso? Ótimo. Então, eu percebo que as empresas têm transitado nessa questão de competências técnicas e competências comportamentais,
né? E onde as competências técnicas, elas podem ser passadas por um treinamento. Então, não necessariamente ela está sendo muita prioridade, né, nos processos seletivos. O que tem se priorizado muito é essas competências comportamentais, né? E quando a gente fala de competências comportamentais, eu acho que uma competência que ela é muito importante no processo é quando a pessoa tem essa visão mais empreendedora, que é justamente isso, né? Eu estou ali naquela função, tem um dono da empresa, mas eu sou dono daquele processo, né? E quando eu me torno dono daquele processo, eu passo a investigar todo esse processo, entender o processo e entender a importância da minha ação, né, naquela determinada atividade. E eu já vi, assim, vários processos, pude acompanhar, né, de perceber, tipo, pessoas que eram muito boas em competências técnicas, não ser aprovada porque talvez não tinha essas competências comportamentais, né? Em contrapartida, tinha pessoas que não tinham nenhuma competência técnica, não tinha noção nenhuma daquelas atividades, né? Mas tinha uma competência comportamental muito boa. E é isso que tem sido se priorizado, né? Tinha aquela visão de empreendedorismo, tinha aquela visão, aqueles insights, né? De conseguir fazer aquelas ligações que eu vinha falando lá no início, né? Tipo, de entender os setores da empresa, não ter a vivência de fato naquela área técnica, mas entender os setores da empresa, entender como isso, né, impacta no teu dia a dia, no teu trabalho. Então, essas pessoas vinham a ser aprovadas nesse processo porque tinham essa noção da empresa, né, tinham essa visão empresarial. E eu acho que isso é muito importante, mas é uma questão que vai sendo construída, né? A gente também não precisa entrar na empresa já querendo, né, ter essa visão empresarial, mas é algo que pode ser construído, né, de entender realmente como que a empresa está gerindo aquele negócio, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Existem algumas pessoas que vão entrar ali no mercado e, vou fazer só o meu e tá tudo bem, né? E daí eles vão ver que eu tô fazendo bem e aí eles vão me dar a oportunidade. Nem sempre acontece dessa forma, né? Às vezes a gente precisa estar ali, se posicionando e se colocando naquele lugar, entendendo como essa empresa funciona, quais são as coisas que essa empresa prioriza, né? Como é que essa empresa entende o sujeito que está ali dentro também, né? Entendi, perfeito, Gabi. Então, falando assim sobre essa questão das oportunidades, né, dentro dessa trajetória, né, desse empreendedorismo, dessa imagem pessoal, dessa aposta, né, no nosso trabalho dentro né, independente do local que a gente estiver passando, porque ali a gente também vai estar construindo, né, essas conexões e também deixando um legado, né? A gente ouve muito que as pessoas elas são substituíveis, com certeza elas são, né? Pensando no processo de atividade, de mercado, de ótica produtiva, assim, né? Mas o legado que essa pessoa deixa, né, por conta dessa imagem relacional e pessoal, muitas vezes é único, né? E isso causa efeitos nesses ambientes, né? Então, como que a gente pode ficar atento a essas oportunidades que surgem no ambiente de trabalho? Uhum. Olha, por diversas oportunidades que eu passei, em lugares que eu passei, eu nunca fui aquela pessoa que fazia só o que era me designado, né? Eu buscava entender o processo, como ele funcionava, e sempre estava naquele movimento ativo, tipo, olha, eu já terminei minha atividade, ou olha, essa atividade eu vou conseguir concluir num prazo assim, antes do esperado. O que que eu posso fazer mais para ajudar nesse projeto? O que que eu posso fazer para aprender, né? Ó, me ensina isso aqui, eu gostei do modo que tu tá fazendo, achei interessante. Tu pode me ensinar? Talvez eu não vou usar, mas me ensina, né? Em algum momento eu posso vir a usar. Então, isso sempre me deu essa oportunidade de ser uma pessoa ativa, assim. As pessoas sempre lembravam da Gabriele como uma pessoa ativa, uma pessoa que corria de lá para cá, e, enfim, né? Mas esse foi um processo que eu fui construindo, nem sempre eu fui dessa forma, né? E eu acho que o primeiro passo é a gente entender como o modelo, como aquele negócio, ele funciona, né? A gente não chegar já atropelando, né, os bois, assim. A gente chega, entra no negócio, a gente conhece como funciona a metodologia daquela empresa e domina as nossas atividades, né? Porque isso é importante. Se a gente não está dominando as nossas atividades, a gente não vai conseguir ajudar para além disso. Então, entender as nossas atividades, entender como aquela empresa funciona, e a partir disso, então, começar a se colocar nesse papel, né? Tipo, olha, o que que eu posso fazer para ajudar? Olha, me ensina esse processo, né? Talvez isso pode fazer sentido para minha rotina, né? Eu posso até melhorar alguma atividade minha a partir de uma outra atividade do que uma outra pessoa faça, né? E começar a se colocar nesses lugares. Eu acho que isso é um dos principais fatores, assim, né? Eu lembro de alguns casos, assim,
de pessoas que eu presenciei, né, que entraram na empresa, e aí tinha toda essa questão de entender como o processo funciona, e assim, dava, sei lá, um mês, 2 meses, a pessoa começava a trazer ideias de negócio, né, de processos, e não só no setor dela, né, mas de entender o setor do outro, né, esse processo do outro também, e ajudar de alguma forma, né, ser aquela pessoa muito ativa, assim. E essa pessoa, ela começou a construir o legado dela a partir disso. Então, eu acho que isso é importante, é quando a gente começa a se colocar nesse lugar de investigador, né? Eu acho que isso é uma palavra, eu acho Uhum. que define esse processo, assim, de começar a enxergar oportunidades, né? Existiam alguns exemplos também, tipo, o processo estava com uma consultoria, né? E tem aquela pulguinha atrás da orelha de entender como é que essa consultoria fazia o processo, né? Então, isso é uma oportunidade muito grande, assim, quando tem uma consultoria de fora que está gerenciando algum processo dentro da empresa, né? De a gente entender como esse consultor e quando a gente aprende, essas empresas não precisa mais pagar um consultor, né, para aquela atividade, é porque a gente acaba se colocando nesse lugar. Então, tudo a gente pode aprender, né? E se a gente perceber uma movimentação na empresa, de um projeto, poxa, por que que a gente não pode estudar, talvez, de fora, pedir para participar? Né? Olha, eu não preciso fazer parte ativamente desse projeto, mas será que eu posso participar? Assim, eu posso participar da reunião para entender como que está funcionando? Né? As empresas geralmente tendem a gostar desse movimento, assim, né? E, claro, saber gerenciar isso na tua agenda, se tu consegue de fato participar, mesmo que não ativamente do processo, mas talvez como ouvinte desse processo, né? E de ir gerando conexões, né? De tipo, não consegui participar, mas vai com alguém da reunião, tenta entender com ela como que funciona. Eu acho que quando a gente se coloca à disposição para ouvir, talvez, né? Talvez tem umas crenças que paralisam, de tipo, eu não vou agregar porque eu não conheço o processo. Tá, mas tu pode conhecer e talvez alguma ideia tua pode vir agregar sim, né? Mesmo que você não conheça o processo, você pode conhecer, né? E esse é o processo de quem geralmente está iniciando aí nas empresas, de quem está iniciando essa carreira, ter esse olhar muito mais investigativo. Eu acho que isso é uma qualidade muito importante para esse processo. Perfeito. Nossa, que momento precioso aqui contigo, né? A gente está meio que se encaminhando já para o final do nosso encontro, da nossa live. Então, eu queria saber, assim, como que eu posso, para além disso, né, que você nos trouxe em questão as habilidades técnicas, comportamentais, a questão ali do marketing, de gestão pessoal, da carreira, assim, como que eu posso é, pensar em estratégias eficazes assim para expandir essa minha rede de contatos profissionais, assim, como um recadão assim mais geral para a gente poder tá fechando esse momento, assim. E também eu queria que quando a gente estivesse assim, nesse momento de mais conclusão, recapitulassem alguns pontos principais que a gente abordou na palestra. E eu queria com certeza algumas indicações de livros assim para os nossos ouvintes, né? A gente tem muitos estagiários ouvindo a live, né? Então, a gente tem Uhum, gente que está desde o primeiro emprego, ou buscando um emprego no mercado, a pessoas que às vezes já estão até numa transição de emprego, né? A gente tem diversos cursos de graduação, de pós-graduação, inclusive a gente tem algumas especialidades também na psicologia, né? A gente tem um curso de TCC bem forte aqui na instituição. Então, quais são as dicas, assim, de literatura, de livros para a gente poder pensar sobre, assim, poder pensar como que a gente pode desenvolver ainda melhor essas habilidades, assim, né? Porque uhum, muitas vezes a gente já tem isso dentro da gente, às vezes a gente só não consegue, assim, colocar em prática ou se perceber. Você mencionou ali a questão das crenças, né? Às vezes a gente até acaba se limitando por conta desses pensamentos, assim, às vezes a gente não. Eu li uma coisa, assim, que eu achei sensacional esses dias, assim, até foi no Instagram de que tem pessoas que não têm as mesmas habilidades técnicas e relacionais que nós para uma determinada vaga, uma determinada ocupação, mas ela tem confiança. E por ela ter confiança, ela vai lá e aposta, e às vezes ela é vista e consegue, né, passar num processo seletivo, que às vezes ela nem tem realmente a habilidade técnica que precisa, mas ela se propôs, né? Então, uhum. como que a gente pode trabalhar isso, assim, agarrar essas oportunidades, para a gente já se encaminhando pro Uhum. fechamento aqui do encontro. Isso.
comentou ali, né, de como que a gente pode fortalecer esse networking. Eu acho que para além disso, né, uma das coisas que eu comentei, por exemplo, no próprio LinkedIn, né, tem várias pessoas, influencers lá de profissões, que acabam postando algumas reflexões. Eu acho que quando a gente se coloca, né, nos comentários, a gente interage, a gente começa também a aparecer. E eu acho que isso é importante, né? Em vários processos, nessas publicações, eu encontrei algumas pessoas que participaram dos processos seletivos que eu conduzia, justamente porque a pessoa acabou se colocando, né? Aqui mesmo na nossa live, eu acho que é importante quando as pessoas começam a colocar no comentário, começam a interagir, né, num comentário do outro. Isso a gente também vai gerando networking e a gente vai lembrando desse processo, né? Nos próprios cursos, quando a gente está na própria sala de aula, né? Ou em cursos que a gente faz, cursos de extensão também, quando a gente se propõe a participar desse processo, a fazer perguntas ou comentários, né? A gente já passa a começar a ficar lembrado, né? A gente passa a ser lembrado aí pelas outras pessoas e isso pode gerir, né? E também nos processos seletivos, por várias vezes, né? Essa questão que tu trouxe, essa questão da confiança é muito importante, mas também quando alguém conhece você daquela empresa, né? Por mais que talvez vocês não tenham ali uma comunicação, mas se a pessoa te conhece, conhece o teu trabalho, né? Conhece o teu jeito de trabalhar, isso ajuda, né? Não é uma coisa que vai, assim, que vai definir o teu processo, mas quando a gente tem alguém que consegue te indicar, alguém que consegue trazer uma opinião sobre você, isso ajuda com certeza, né, em todo esse processo, assim. Então, acho que quando a gente começa a se colocar nos lugares onde a gente vai, né, começa a conversar, a gente também passa a gerar esses networkings aí, né? E indicação de livros, eu vou pegar aqui, tá? Que eu não lembro de todos os nomes. Aí corta isso na gravação. Mas um livro que eu gosto muito, que pode ajudar aí nessa questão da comunicação, que a gente conversou bastante aqui, é o livro da comunicação não violenta, né, do Marshall Rosenberg. Acho que é assim que se fala. Então, ele traz ali um passo a passo, assim, de como que a pessoa pode começar a construir essa comunicação, e ele fala muito da escuta empática, né? Então, eu acho que isso é muito importante também nesse processo, né? Um outro livro que, que diz assim, rápido e devagar, duas formas de pensar. Então, aqui ele vai explorar, né, diferentes maneiras de pensamentos e da tomada e como isso influencia na tomada de decisão. Então, acho que quando a gente está muito em dúvida, né, dessas incertezas que eu comentei durante a live, acho que esse livro ele pode introduzir aí também bastante insights nesse sentido. O outro livro é o Hábitos Atômicos, que ele vai ensinar e criar esses pequenos hábitos, né, para vir e desencadear aí grandes resultados. Então, acho que ele vai trazendo no livro dele, né, como que a gente pode começar a implementar algumas mudanças que no nosso hábito são pequenas, mas que podem vir a ter grandes resultados nesse sentido, né, de que o processo é gradual e ele começa com os primeiros passos, né. Então, acho que isso também é muito importante. E, por fim, o livro Essencialismo, né, que ele vai falar sobre quando a gente acaba se sobrecarregando nesse mundo corporativo, que às vezes acaba sendo muito. Não que é normal, mas acaba tendo essa rotina de a gente vai pegando coisas e a gente acaba perdendo o controle da nossa vida, né? Acaba vivendo ali uma rotina muito acelerada e a gente acaba perdendo o sentido, né? E aí a gente começa a se sentir desanimado, começa a perder aquele interesse, e é onde a gente precisa parar para se reconectar com isso, assim, se questionar nesse sentido. Eu acho que são livros aí bastante importantes para esse processo, né? De primeiro emprego, nessas novas transições. E eu acho que quanto mais a pessoa, né, escuta aí os podcasts hoje, né, que não tem esse costume de ler, mas tem muitos podcasts também que falam sobre isso, mas os vídeos, até os próprios vídeos no YouTube, eu acho que isso é muito importante quando a gente começa a ouvir, né, de outros segmentos também, o que, que a gente pode implementar no nosso próprio segmento. Então, quando a gente separa ali um tempo na semana para ter esse pouquinho de estudo para a nossa carreira, eu acho que nos ajuda também a ir construindo, né? Então, nós vamos nos encaminhando para o final desse nosso precioso encontro, né? Muito obrigada, Gabi, né, pelo teu tempo, pela tua disposição, pelas trocas. Foi muito rica a tua experiência aqui. Eu costumo dizer que, para além, né, de toda essa formação acadêmica, a vida também forma, ela também é produtora de saber, né? E é importante a gente ter essa consciência, assim, eu digo isso também para o nosso público, para os nossos ouvintes, né?
do quanto o nosso processo ele também faz parte desse resultado que a gente entrega. Então, fica o meu obrigado pela tua presença de hoje, né? Obrigado também para o nosso público, para os nossos ouvintes. Espero que tenha sido assim de grande aproveitamento. Uhum. Eu que agradeço aí o convite, né, também deixo as portas abertas, sempre que quiser me chamar, sempre vou estar à disposição aí, é um prazer estar aqui, eu adoro falar, então acho que isso também é muito bacana, assim, né, essas experiências constrói, como tu mesmo disse. E também deixo aberto para o público, caso vocês tenham alguma dúvida, né, a mais, e não se sentir à vontade aí para colocar no chat, pode me chamar lá no privado, no Instagram, é @psi.gabrielesantana. Então, deixo também esse ambiente aí aberto para vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal.